Boa noite, igreja. A paz do Senhor, queridos. Está sendo o nosso segundo culto presencial, né? Agradeço aí a presença de todos, que junto com os nossos irmãos iremos cultuar, louvar com toda a honra e toda a glória o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? A nossa luta continua ainda, né? Com essa pandemia. Por mais que vemos aí que o povo está relaxado, né? Até parece que está tudo normal. Não se engane, viu? Não está normal, não. Continuamos aí com as nossas precauções, né? Nos prevenindo, né? Com as nossas higienização e com todo o cuidado aí a qual somos imputados. Amém? E nos mantendo aí com todos os cuidados, é óbvio, né? Mas a retaguarda infalível aí do nosso soberano Deus, certeza que superaremos tudo isso. E não tem como não agirmos, né? Como o primeiro grande mandamento, que é, abre a sua Bíblia, por favor, em Marcos, no capítulo 12, do versículo 30. Amém? Marcos, capítulo 12, versículo 30, que diz: Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Queridos, o presente mais precioso que podemos dar a Deus é que Ele nunca nos força a dar, que é o nosso amor a Ele. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradeço a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos. Deus maravilhoso, que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar, venha falar conosco, Senhor, tremendamente nesta noite, através da ministração da palavra. Também, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, esteja, Senhor, visitando, Senhor, cada lar, cada um, Pai, na sua casa. Ó Deus, aqui estamos, Pai, estamos aqui somente com toda a honra, Pai, com toda a glória ao Teu nome. Deus, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Agora nós vamos estar louvando com toda a nossa alegria, né, ao nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amada igreja, amém? Depois de um tempo sem chover, estava muito seco, né, o tempo, a gente fica até meio com, né, com o nariz ressecado, tudo, mas essa noite choveu, e quando eu escutei o barulhinho da chuva, eu falei, glória a Deus pela chuva. Assim é o amor de Deus pela nossa vida. Ele vem, né, e enche as nossas vidas de alegria, de paz, amém? E o Senhor é bom o tempo todo. E a esse Deus é o nosso louvor, a esse Deus a nossa honra, a nossa glória, a nossa majestade, o nosso louvor em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, levante suas mãos, adore ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Vamos voltar ao Senhor, verão a Ele louvor, a sua graça
não tem fim. A cura no meio de nós, a Ele erguemos a voz, a sua graça não tem fim. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar. Viverei pra contar, o Senhor é bom. Glória a Deus. Vamos voltar ao Senhor, regam a Ele louvor, a sua graça não tem fim. A cura no meio de nós, a Ele erguemos a voz, a sua graça não tem fim. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar. Viverei pra contar, o Senhor é bom. Eu estava morto e renasci, vida eterna encontro só em ti. Viverei pra contar, o Senhor é bom. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Deus poderoso, vitorioso, quem se compara a ti? És invencível, inabalável, quem se compara a ti? Teu é o reino, tu é a glória, quem se compara a ti? Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar. Viverei pra contar, o Senhor é bom. Eu estava morto e renasci, vida eterna encontro só em ti. Viverei pra contar, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que se atentamente ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, Ele inclinará os seus ouvidos a nos ouvir. Amém? Então todas as vezes que você estiver com o seu coração contrito, com alguma situação, se apresente diante do Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é a sua luz. Amém? O Senhor é a nossa salvação. E nós devemos nos render aos pés do nosso Deus, do nosso Senhor, e confiar de todo o nosso coração em nome de Jesus. Amém? Ele tem para você o socorro bem presente. Aleluia.
a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor é a nossa luz, Deus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei
sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor com as suas palmas. Muito obrigada, Deus. Aleluia. Porque um dia o Senhor virá nos buscar. Obrigada por essa promessa maravilhosa. Aleluia. Amém. Agora é o momento dos dízimos, das ofertas. Você que preparou, queira trazer aqui até a frente, por gentileza. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos para que possamos estar orando. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos aqui, Pai, te louvamos e agradecemos o teu santo nome, agradecemos aquele que com entendimento, Pai, aqui depositou os seus dízimos, suas ofertas, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essas vidas. Queridos, a palavra desta noite está com o professor teólogo Fernando Rodrigues, que, aliás, tem nos ajudado aí com o processo da revitalização, né, que está se passando na nossa igreja. E aproveitando, igreja, ele tem ministrado aulas todos os sábados às 14h30, tá? Aqui na nossa igreja aqui, tá? Então, estejam todos aí convidados e estejam atentos à ministração da palavra desta noite. Graças e paz, meus irmãos. Já peço para você abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos da primeira carta que Paulo escreve ao Timóteo. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, e eu peço que você deixe aberta, que nós vamos ler alguns versículos durante essa exposição. Então, por favor, primeira carta de Paulo a Timóteo. Já abra sua Bíblia, por favor. Ok. No início desse mês, nós tivemos uma situação, até porque a gente precisa contextualizar o que Paulo está nos passando aqui, para que nós possamos utilizar de uma forma frente ao que acontece e acontecerá e aconteceu conosco, tá? Mais ou menos no início desse mês, a empresa de cosmético Natura, ela promoveu uma campanha, né, tentando impulsionar uma hashtag chamada Meu Pai Presente, e entre as pessoas, alguns famosos que foram chamados para representar essa marca, foi chamada também a atriz Tami Miranda. E aqui eu estou falando atriz, mesmo que sabendo que ela é uma transexual, eu estou falando atriz porque eu estou respeitando o sexo biológico dela, e ela é mulher. Tá? Então, aqui eu estou falando como ela, respeitando o sexo biológico. E ela foi chamada como garota propaganda da Natura, e isso gerou muita polêmica. Né? Algumas pessoas dizendo que eram contra, outras a favor, dizendo que ela era uma
representação de pai, outros disseram que não, mas o grande problema, muitas vezes, são as discussões que alguns cristãos têm na internet, para não dizer preocupante, as posições que eles colocavam, das mais diversas até daquelas que assustam e a outras que fazem você rir. Mas qual que é a nossa posição frente a isso? Observe você que por alguma ala da teologia um pouquinho mais liberal, alguns cristãos apoiaram a ideia que ela poderia sim ser um pai, ou representação de um pai. Outros já disseram que não. Alguns, como Silas Malafaia, tentou boicotar as vendas da Natura, né? E aí também você tem outras implicações nesse boicote. Só que qual é a posição que nós devemos tomar? Qual é a posição que o cristão que tem a Bíblia como regra de fé e de prática deve tomar? Não é tão fácil. Não é uma situação fácil. Quando eu aplico uma ideia, eu tenho que saber que essa ideia, ou aplico uma vontade minha em cima de uma situação como essa, eu tenho que saber que essa vontade, essa ideia, ela tem implicações e muitas vezes não são benéficas e muitas vezes nem são baseadas na Bíblia. Paulo nos dá algumas recomendações. Paulo dá algumas recomendações a Timóteo. Eu sei que aqui é a carta de Timóteo, eu estou completamente ciente que Paulo está escrevendo para uma ordenação do culto, uma coordenação desse próprio culto, está falando para Timóteo. Só que Timóteo está num contexto bem parecido conosco. Timóteo está numa cidade de Éfeso, uma cidade no qual Paulo abriu uma igreja lá. E Paulo está escrevendo então para Timóteo, dizendo para ele algumas situações que ele poderia viver, e ele queria que Timóteo respondesse segundo a palavra de Deus. Fernando, o que tem a ver Éfeso com a gente? Éfeso, para quem pesquisar um pouquinho mais, vocês vão ver que Éfeso teve um dos maiores templos daquela atualidade, considerado as 7 maravilhas do mundo antigo, que foi o templo de Diana, ou de Ártemis, né, que era uma deusa grega e, por consequência, após-romana. Obrigado, Val. E esse templo atraía muita gente. Então, pessoas com opiniões diferentes da Timóteo e da de Paulo, pessoas com religiões diferentes. Isso não é muito diferente de hoje também. Observe você que, dependendo do local onde você trabalha, você não tem pessoas, talvez você seja o único evangélico. Ou talvez você tenha um grupo de evangélicos, mas mesmo dentro desse grupo de evangélicos há discussões sobre situações que um concorda, o outro não concorda. E aí você tem a mesma situação que de Timóteo. Timóteo é uma cidade grande. Hoje a cidade de Éfeso ela é ali na Turquia. Então você percebe que era uma cidade com muita gente, um complexo de pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, e Timóteo tinha que tomar algumas situações. Aliás, tinha que tomar algumas atitudes frente a algumas situações. E eu quero fazer um comparativo com o que nós tivemos no início desse mês. Qual que é a recomendação que Paulo, e esse é o título da minha exposição aqui, as recomendações de Paulo. Quais são as recomendações de Paulo que nós podemos utilizar quando ele escreve para Timóteo, frente às situações que nós vivemos no início desse mês? Então, algumas eu já quero que você leia comigo, que a primeira está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Timóteo 1, versículo 3. A palavra de Deus diz o seguinte: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, ou doutrina falsas. Em algumas Bíblias está dizendo doutrinas falsas. Aqui já tem um primeiro ponto que Paulo está mostrando para Timóteo e nos mostra hoje também. Primeiro ponto que eu quero que você lembre aqui de alguns pontos que eu vou dizer, que é o primeiro ponto, é a defesa da sua fé. Saiba defender a sua fé. E, como eu disse, saber você dar uma ideia, há implicações. Há implicações de defender a sua fé, implica em você estudar. Implica em você abrir a sua Bíblia
e ler, compreender. Então, a preocupação de Paulo nesse primeiro capítulo aqui é que Timóteo defenda a sã doutrina e ordene que certas pessoas não ensinem falsas doutrinas. Timóteo, como eu disse para vocês, estava numa cidade grande, estava numa cidade com pessoas de locais diferentes, como tinha esse templo de Diana, pessoas iam lá muitas vezes para ver esse templo imenso, um dos maiores templos pagãos, como eu disse, uma das 7 maravilhas do mundo, pessoas com opiniões diferentes. Eu trabalho num local que com mais ou menos pouco menos 20 pessoas. Evangélico temos 3. Tenho 2 espíritas. Uma que se diz médium e de repente conversar com alguns espíritos. Isso não é muito difícil de vocês. Pode ser que na empresa onde vocês trabalham, talvez só você seja evangélico. E aí, qual que é a sua opinião? Ou qual é a resposta que você dá quando a pessoa fala assim, Fernando, e aí? Itami, o que você diz? E a Natura, o que você diz? Você vai boicotar como o Malafaia pediu? Você acha que ele é um exemplo de pai? Aí te pega. A primeira coisa que você tem que saber é defender a sua fé, o que você acredita. E muitas vezes isso não é tão doce para uma pessoa que vai ouvir. Você tem N situações, você pode usar o contexto histórico, o contexto filosófico, o contexto sociológico, contexto antropológico, mas você tem a Bíblia, e é de lá que a sua fonte de inteligência e a sua fonte de decisão tem que ser primordialmente buscada. Qual seria a sua resposta? A primeira, o Paulo já nos ensina, defenda a sua fé. Mostre que algumas pessoas estão colocando situações aí na internet, em alguns pontos, que não é aquilo que a Bíblia defende. Quando você sabe defender a sua fé e sabe no Deus que você acredita, você, por exemplo, é livrado de um mal que está muito alto hoje, né? Na verdade, desde os anos 70 para cá, que é o mal do relativismo, por exemplo. Que as pessoas dizem, não há verdade absoluta. Não há verdade absoluta, tudo é relativo. A sua verdade não é minha verdade. Quando você sabe defender a sua fé e sabe Deus que você acredita, essa frase você já na hora você sabe que ela é falsa. É uma afirmativa falsa. Se a pessoa fala que não há verdade absoluta, tudo é relativo, logo o que ela está dizendo é mentira. Porque não tem como acreditar naquilo que ela acabou de dizer. Mas você e eu, sabendo da nossa fé, a gente sabe defender algumas coisas. Por exemplo, aqueles que nós adoramos, que é Cristo, ele diz ser a própria verdade. Ele fala que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Ele vai falar também em João que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele também vai dizer em João que a verdade é que nos liberta. Começar a saber quem você defende e saber qual é o Deus que você está defendendo. Começa por aí, defesa da sua fé. E olha que nós começamos com uma problemática aqui, Natura. Uma convocação de uma pessoa transexual. O primeiro ponto que Paulo passa a Timóteo, e aqui eu compartilhando com vocês, é saiba defender a sua fé. Aí você fala, Fernando, mas como eu posso aprender a defender a minha fé? Simples. Salmo 119, versículo 99 a 100, ele diz o seguinte: eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos seus preceitos. Aqui o salmista está dizendo que ele medita na palavra de Deus, nos testemunhos de Deus. E ele obedece aos preceitos. Primeiro ponto, talvez, para a gente aprender a defender a nossa fé, meditar nos testemunhos de Deus e obedecer os seus preceitos. É interessante que Pedro vai falar que sempre possamos estar preparados para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. Olha o que Pedro vai dizer. Sempre esteja preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança
que há em nós. Isso está registrado em 1 Pedro 3,15. Mas agora eu quero fazer uma pergunta sincera para vocês, eu quero ver, não precisa me responder. Quantas pessoas já perguntaram para vocês, olha, eu olho para você e eu queria saber qual que é a esperança, qual que é a razão da esperança que você tem? Muitas vezes a gente não demonstra. A gente não sabe nem defender a nossa fé. Pergunta aqui que a afirmativa de Pedro hoje é uma pergunta que a gente não consegue responder, porque as pessoas não veem muita coisa, não veem muita esperança em nós. Talvez, como eu disse, por não saber defender a nossa fé. O segundo ponto, e eu quero que você leia comigo agora em 1 Timóteo, só que no versículo 5, ainda no capítulo 1, só que no versículo 5, ele diz o seguinte: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, o primeiro ponto é defender a sua fé, o segundo é tenha amor pelos perdidos. Por mais que nós possamos ser contra algumas situações, por exemplo, desta natura, você deve amor a todas as pessoas. E aqui não é simplesmente um amor falado, só da boca para fora. Porque ele diz aqui, olha o que é interessante. O Paulo diz para Timóteo que não é qualquer tipo de amor que você tem que ter pelos perdidos, pelas pessoas que não conhecem a verdade. É um amor que procede de um local, de um coração puro. Um coração puro é um coração limpo, cristalino, correto. É um coração que é dado por Deus, regenerado por Deus. Deus, ele só dirá qualidade sobre você, ou ele dirá qualidade sobre mim, ou ele dirá qualidade sobre a nossa igreja, quando a igreja, ou quando você e eu tivermos coração puro. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel, ele diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, Deus vê o íntimo. Não há cera que possa tapar o nosso coração diante de Deus. Deus vê a sinceridade do nosso coração. Então, esse amor que Paulo está falando que é para você ter com todas as pessoas, é um amor que procede de um coração puro e procede também de uma boa consciência. A consciência aqui, dentro do contexto que Paulo está falando, é aquela consciência no qual Deus conduz os seus passos. Então, a resposta que você vai dar, ou a atitude que você vai tomar frente a perguntas como essa, é aquela consciência que Deus conduziu a sua fala e a sua atitude. É quando nós praticamos esse amor que ele acabou de falar, e praticamos e falamos esse amor. Porque só falar também não vai demonstrar um coração puro e uma consciência, boa consciência. E por último, ele fala que também procede de uma fé sincera. Meus irmãos, aqui é um pouco, eu vou tentar falar um pouco mais, menos profundo, mas eu quero que vocês entendam o que eu vou falar. Não há conhecimento verdadeiro se você não conhece, se a pessoa ou algo que prometeu um conhecimento. Isso é uma frase um pouco antiga, mas eu vou tentar mudar aqui. Vocês já ouviram, eu acho que pouquíssimas pessoas talvez tenham ouvido falar desse homem. Alguém já ouviu falar de Herman Dooyeweerd? Certo? E se eu falasse para vocês sobre as leis das esferas que ele possui, você acreditaria? Por que você não acreditaria nesse homem? Porque você não conhece. Como você pode defender a sua fé, ter um amor sincero, uma boa consciência, uma fé sincera, se você não conhece o Deus que você diz que prega e diz que fala? Aí fala, Fernando, uma fé sincera, mas Hebreus vai falar que a fé, que é a fé em Hebreus? Exato. Mas perceba que, quando ele fala, eu tenho que conhecer o algo em que eu acredito. Não existe eu ter fé em algo que eu não conheço. Nós temos fé em Deus, e mesmo que essa fé é naquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos que Deus existe.
Nós acreditamos e sabemos que Deus existe. Mas, para que nós possamos defender a nossa fé, ter amor aos perdidos, você tem que saber quem é esse Deus. Você não vai ter amor por ninguém, enquanto não saber o tamanho do seu pecado e o tamanho da graça que Deus imputou sobre nós. Talvez um julgamento dado sem essa preocupação pelo amor com as pessoas, traga-nos certeza, isso traz mais malefícios do que benefícios. Muitas vezes é melhor você ficar quieto. A Bíblia fala um negócio muito bonito, que aquele que é tolo, se ficar quieto, ele passa por inteligente. Então muitas vezes é melhor a gente se calar. E olha que interessante, voltando aqui, Paulo vai falar sobre uma outra situação. Vamos pensar novamente na questão da Natura e da Tami. Você vai ver discussões sobre ela e algumas pessoas vão acusar outras pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com a situação. Por exemplo, o governo. É uma atitude de uma empresa privada e as pessoas então atacam o governo, ou alguns governantes ou algumas pessoas do governo querem criar uma hashtag contra agora, né, a Tami. E aí fica nessa, falando, o governo tal, o governo do Bolsonaro, ele é muito conservador, né, tem que ser mais inclusivo, mais amor, menos ódio. E Paulo nos ensina outra coisa. O Paulo nos ensina que frente a essa situação que inclui o governo também, você e eu temos a obrigação de orar por as autoridades. Orar para as autoridades. Acho que aqui ninguém trabalha para a Natura. Né? Tem aquelas pessoas que vendem produto da Natura. Né? Imagina se você realmente boicotar a Natura e é uma pessoa que está precisando daquele dinheiro no final do mês. Não é tão simples assim. O Paulo fala para nós orarmos pela autoridade porque há princípios na oração quando oramos pela nossa autoridade. Observe comigo agora no capítulo 2, versículo 1 e 2 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Olha o que ele diz. 1 Timóteo 2, do versículo 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom, agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Meus irmãos, uma pergunta, novamente. Quantas pessoas, qual de nós aqui já paramos para orar especificamente pelo nosso presidente? Aí talvez, para nós evangélicos, seja um pouco fácil você orar para o Bolsonaro. Talvez. Mas vocês já pararam para Deus converter, talvez, o coração de Lula? Ou oraram pelo Ciro, Marina, enfim, os candidatos que foram da última eleição? Vocês já colocaram o nome, por exemplo, da Damares em oração? Marcos Pontes, né, o Guedes, o ministro Guedes. Vocês já colocaram em oração o nome do Daniel Alonso? Ou do Dória? Já colocaram em oração, talvez, para ser um pouco mais perto do nome do seu vizinho? Se a gente está falando de autoridade aqui, para os filhos é o pai, a mãe. A gente não para muitas vezes para orar, porque por questões simples, tão simples agora, por uma autoridade que existe na igreja, chamado pastor, vocês oraram já? Perceberam o quanto que muitas vezes, conversando, vindo para cá, para a JSR, a minha esposa e eu, nós estávamos conversando, olha como nós acostumamos a ficar em casa. Acostumamos a ficar em casa. Ligar a TV, ouvir muitas vezes a pregação e ficar ali. Agora você imagina muitas vezes para um pastor que estudou a vida toda e ainda continua estudando e não tem membro na igreja.
Não estou falando aqui só da questão financeira que conta, mas também do trabalho que ele queria exercer, dele ver a igreja cheia, pessoas louvando a Deus. Ele vê que pessoas já estão desanimando. Vocês já oraram pelos seus pastores? Oraram pelos líderes da igreja de forma... Olha, hoje eu só vou orar pela minha igreja, pelos líderes dela. Paulo fala para que a gente deve orar pelas autoridades. E se a nossa autoridade maior hoje fosse Haddad, nós deveríamos orar. Se nossa autoridade maior fosse Marina, ou fosse Amoedo, qualquer um daqueles que foram candidatos, nós deveríamos orar. Voltando neles ou não. Por quê? Simples. O próprio Paulo responde. Para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica, nós devemos orar pelas nossas autoridades com toda piedade e dignidade, porque isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Aqui eu entendo que nesse versículo que deseja que todos os homens sejam salvos, é da benevolência de Deus. Deus não tem prazer com a morte do ímpio. E, por último, que cheguem ao conhecimento da verdade. Então, recapitulando, defenda a sua fé, tenha amor aos perdidos, ore pelas autoridades. Quarto, seja um exemplo. Olha comigo, por favor, verifique comigo agora Timóteo, no capítulo 4, o versículo 12. Ainda na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, agora versículo 12. Ele diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Só a título de conhecimento, Timóteo era uma pessoa muito nova para cuidar de uma igreja. Então, por isso que Paulo fala que não despreze o fato de você ser jovem. É interessante que o fato de ser mais novo não impedia esse rapaz de ser uma pessoa conhecedora da palavra. E mais um detalhe, quem ensinou para ele foi a mãe e a avó. Tá? Então é interessante isso, o legado que nós temos. Paulo fala que nós devemos seguir o exemplo de Timóteo, e sejamos fiéis na palavra. E aqui, uma coisa também interessante. Palavra aqui, essa palavra, ela não significa a palavra de Deus. Tá? Não é que seja fiéis na palavra, mas sim na conversação. O que Paulo está falando é que não saia da sua boca palavrões. Você fala, Fernando, como você pode dizer isso? Simples, na segunda carta de Timóteo também, a Timóteo ele vai falar no capítulo 2, versículo 15 e 16, também sobre palavrões. Olha que interessante, Paulo está falando que você e eu não devemos dizer palavrões. E é interessante, se você não tem outra palavra para dizer, a não ser um palavrão quando você está nervoso, eu te aconselho a comprar um dicionário, que lá tem um monte de palavras para você aprender. Para evitar falar palavrões. Né? Olha que interessante, ele vai dizer isso na segunda carta de Timóteo, não precisa abrir, eu leio para vocês aqui. Ele diz o seguinte a Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, do que maneja bem e corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, Timóteo, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Seja um exemplo também no procedimento. Paulo está dizendo, costumes, os nossos hábitos, os nossos modos de tratar as pessoas, seja um exemplo. Ele vai falar que ser um exemplo no amor, ser um exemplo na fé, ser um exemplo na pureza. Ser um exemplo na pureza. E aqui a pureza em todo sentido. O problema da impureza, ela inicia aqui. Ela inicia na cabeça. E depois ela passa para todos os lugares. Ok. E mais uma que Paulo nos diz, agora no capítulo 5, abra comigo, ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo 1 e 2, de 1 Timóteo. Não repreenda asperadamente o homem idoso, mas exorte-o como ele fosse seu pai,
trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo está dizendo, seja sábio e educado. Olha as respostas que Paulo está nos dando, as orientações que Paulo nos dá para responder uma pergunta. Então, possivelmente, o Timóteo estava numa igreja que tinha pessoas de sexo e idades diferentes. Então, Paulo fala, olha, seja exemplo para essas pessoas no amor, na fé. Na hora de repreender, na hora de censurar, na hora de advertir, seja educado. Seja incisivo, forte, mas seja educado. Seja sábio e tratem o homem idoso como fosse o seu pai. Talvez há uma inversão de valores, né? Tem que ver muitas vezes como você trata seu pai na sua casa. Mas muitas vezes o reflexo disso é como você trata um senhor mais velho que você. Ou uma senhora, dependendo como você trata a sua mãe. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Não é à toa que a igreja é chamada de família. Agora imagina, muitas vezes a gente perde a paciência. Né? A primeira pessoa que a gente perde a paciência é que a gente mais convive. E necessariamente essas pessoas são da família. Então, a gente tem aqui mais uma resposta, ou uma forma de respondermos a perguntas, sendo educado e sábio. É interessante que quando perguntam para Jesus sobre os maiores mandamentos, ele resume os 10 em 2. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Talvez nesse versículo de Mateus, por exemplo, Mateus 22, você já pensaria 2, 3 vezes antes de dar uma resposta. Talvez com a sua fúria ou com a sua opinião. Né? Você e eu, nós temos que saber um negócio. Isso é muito difícil de entender para um cristão, mas é verdade. Se você olhar para Tami Miranda, ela é a imagem e semelhança de Deus. Talvez, e com certeza assim como muitos, e eu me incluo nesse, deteriorado pela imagem do pecado. Mas você consegue ver mais da imagem de Deus, da semelhança de Deus na Tami, de que olhar para a natureza e ver os montes, árvores. Infelizmente, a gente julga as pessoas sem levar em consideração que atrás do seu julgamento existe uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Necessitada como você é da graça, necessitada como nós somos do amor de Deus, mas ainda imagem e semelhança. Por último, no versículo 22, na parte B aí do versículo 22 do capítulo 5, olha o que Paulo vai dizer. Não se precipite, na parte B do versículo 22, tá? Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe do pecado dos outros. Conserve-se puro. A recomendação de Paulo aqui é bem clara. É para você ser uma bênção na vida dos outros, não uma maldição. Né? Ser uma bênção e não uma maldição. E nunca compactuar com o pecado dos outros. O grande problema nosso, e aqui a gente sempre tem essa discussão, né, Bruno, nas aulas, é que a gente pega um pecado e ataca ele. Talvez a transexualidade ou a deformação do corpo, no qual a Tami se submeteu após várias cirurgias, você vai atacar. Só que você muitas vezes esquece que a Bíblia fala que o mentiroso também não vai para o reino dos céus. Você vai atacar um assassino, mas também está falando que aquele que come demais, um glutão, também não tem lugar no céu. Você vai atacar talvez uma pessoa que tem a vida toda torta, mas a Bíblia fala de mentira. E você é um mentiroso. Seja bênção na vida dos outros, não seja maldição. Só para a gente finalizar, quando alguém te perguntar sobre a situação da Natura, Tami e de tantas outras que muitas vezes pegam o cristão aí para falar qual
qual é a razão, eu quero ver o que o Fernando vai dizer, eu quero saber o que o André vai dizer sobre essa situação, e as pessoas perguntam. Você pense nisso, defenda a sua fé na sua resposta, tenha amor por todas as pessoas envolvidas na sua resposta, ore pelas pessoas, seja exemplo, seja sábio e educado, e nunca participe do pecado dos outros. Pecado é pecado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Mesmo quando as pessoas falam, é só uma demonstração de amor, Fernando, ainda é pecado. E nós sabemos que o salário do pecado, qual é? Eu quero orar com vocês, para que Deus nos ajude. Baixe sua cabeça. E vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria quando certas situações ocorrerem. Deus, estamos aqui, ó Pai, orando ao Senhor para que nos ajude. Nos ajude, ó Pai, a responder às perguntas que o mundo nos faz, porque muitas vezes eles estão necessitados de uma resposta de um cristão verdadeiro. Senhor, nos ajude a defendermos e sabermos sobre a nossa fé. Crie em nós um coração de estudante. Crie em nós, ó Pai, um coração de admirador, de amante pela sua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ensine a ter amor por todas as pessoas. Um coração puro e entender e ver as pessoas que são imagem e semelhança do Senhor, na qual o Senhor ainda busca, o Senhor quer que elas, ó Deus, estejam, e através da minha vida, através da vida dos meus irmãos, nós somos instrumentos de bênção para essas pessoas, ó Deus. Deus nos ajude, ó Pai, a orar pelas nossas autoridades. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe, ó Pai, todos os policiais, ó Deus, todas as autoridades sobre nossa cidade de Marília, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos clamar, ó Pai, para que nós possamos ter uma vida tranquila. É assim que o Senhor exige, ó Deus. Pai, que nós possamos ser exemplos na palavra. Que nossa vida, ó Pai, possa realmente ser, ó Pai, entregue de tal forma, ó Pai, que as pessoas possam ver em nós o seu reflexo. Muitos deles não leem a Bíblia, mas nos leem, Pai. Então que a leitura que eles façam de nós seja uma leitura para a glória do seu nome, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nos ensine a ser sábios, educados e principalmente, ó Deus, que nós possamos ser bênção na vida dos outros e não participar do pecado deles. Pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Agradecemos pela vida de Timóteo e de Paulo, que nos escreveu naquela época e serve para hoje, muito atual. Agradecemos por essa oportunidade. E que nós possamos novamente, ó Pai, ver essa igreja cheia de pessoas. Que essa pandemia, ó Pai, seja, ó Pai glorioso, extirpada em nome de Jesus, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ver os nossos irmãos e cantarmos, orarmos, adorarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra juntos. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.